Então vamos fechando os nossos olhos, acalmando o nosso passo, acalmando o nosso ritmo. Vamos sentir a vibração que os nossos amigos espirituais já colocaram aqui neste ambiente previamente. Vamos sentir essas boas vibrações de paz, de energia, de fraternidade. Vamos visualizar a figura de nosso Mestre Jesus. Mestre Jesus, de sorriso no rosto, de braços abertos. Vamos ficar no seu abraço por um tempinho. Vamos sentir essa boa energia do nosso Mestre Maior. E agradecer. Vamos agradecer o fato de estarmos aqui reunidos em seu nome para escutar umas palavras de consolação, de conforto da nossa doutrina espírita. Vamos agradecer a nossa semana, pedir que essa semana que se inicie seja de paz, seja de tranquilidade, que nós consigamos vencer os nossos desafios íntimos, mantendo-se firmes no propósito do bem. E assim, agradecidos que estamos, daremos início então à palestra da manhã de hoje. Que assim seja. Bom dia a todos. Prazer estarmos nessa casa que nos acolhe com muito carinho, com muito amor, para a gente conversar um pouquinho aqui hoje sobre um tema muito interessante que coube a mim falar sobre ele, que é sobre o mal. Podia falar sobre o bem, né? Mas falar sobre o mal, vamos falar sobre o mal. Muito bem. Coube para nós fazer uma palestrinha aqui, conversar um pouquinho sobre um tema. Aliás, deixa eu saudar aqui o pessoal que nos assiste pela internet. Muito bom que vocês estejam aí. Copie o link aí, põe nas suas redes sociais para outras pessoas virem participar também, porque tem sempre alguém precisando do espiritismo, né? Quando faz a seleção das palestras aqui, né, indicam-se alguns livros para nós, né? Hoje você pega o assunto tal. E coube a mim um capítulo, né, do livro, né, que está lá no livro Pão Nosso, do Emmanuel. O que é o Pão Nosso? Pão Nosso é uma série, é um livro que faz parte de 4 livros. 4 livros. Caminho, Verdade e Vida, Vinho de Luz, Pão Nosso e o Fonte Viva. Tá? São 4 livros. Nesses 4 livros, o Emmanuel, na psicografia do Chico, uma parceria maravilhosa que eles sempre tiveram, eles trazem trechos do Evangelho e analisam esses trechos do Evangelho. Trazem trecho dos apóstolos e analisam, estudam com profundidade. Agora, é interessante, aí eu queria sugerir para vocês, que depois vocês pegassem qualquer um desses livros, e para vocês verem a profundidade que o Emmanuel dá para cada um desses títulos, para cada um desses capítulos. Ele pegava 2 linhas e fazia um estudo profundo sobre isso. É muito interessante, muito interessante. E exatamente num desses livros, que é o Pão Nosso, tem um trechinho que eles capturaram, que é um trechinho que ele chamou de esmagamento do mal. Esmagamento do mal. Quer dizer, aniquilação, terminar, acabar com o mal. E o que ele reproduz ali é 2 linhas, são 2 linhas. É exatamente assim, ó. E o Deus de paz esmagará em breve a Satanás debaixo dos vossos pés. É só isso.
Só que ele tirou, o Emmanuel foi buscar, numa das epístolas de Paulo aos Romanos. Você sabe que Paulo, o apóstolo que conheceu Jesus depois, né, que Jesus foi crucificado, aliás, perseguiu, né, os apóstolos antes, né, quando ele era Saulo, ele mandava epístolas, cartas para as comunidades cristãs, as chamadas igrejas cristãs. Igreja não é igreja no sentido que a gente conhece hoje, um templo de alvenaria, nada disso. Igreja é uma comunidade, é um agrupamento de pessoas que se dedicam a alguma coisa. Por exemplo, nós aqui formamos uma comunidade, uma igreja cristã, né? Qualquer lugar onde tiver várias pessoas reunidas com um propósito cristão, aquilo é uma igreja cristã, uma comunidade. Bom, e ele mandou uma dessas epístolas para os romanos. Lembra que os romanos são aqueles que estiveram lá sob domínio de toda a área onde hoje é Israel, que eles chamavam de Palestina. E eles aqui dominaram tudo. Então ele mandou uma carta para os romanos. Essa carta teria sido escrita, é uma chamada Epístola de Paulo aos Romanos, ou Carta aos Romanos, ou Documento aos Romanos, como se quiser chamar. Era uma carta que ele mandou para os romanos. Essa carta teria sido escrita por volta do final dos anos 50 depois de Cristo, né? Depois de Cristo. E ele faz algumas colocações nessa carta muito interessantes, porque os romanos eram formados fundamentalmente por judeus e gentios. Gentios era todo mundo que não era judeu ou não era judeu. E os romanos não eram unos, não eram de uma configuração única. Tinha essas duas configurações, ou eram judeus ou não. Bom, eram mistos. E o Paulo observava tudo o que acontecia nesses movimentos. E o Paulo fez muitas viagens, né? Porque não era como é hoje, né? Hoje nós temos facilidade de mandar mensagens, conversar com pessoas de qualquer lugar do mundo, nós temos essas facilidades. Mas naquela época eles não tinham essa facilidade, era muito difícil. Tinha que pegar um cavalo, selar o cavalo e ir com o cavalo. Não tinha... A mobilidade era totalmente difícil em relação a hoje. E ele fez viagens por toda aquela região. Aliás, ele fez 3 grandes viagens. Na viagem não era uma viagem de ir e voltar. Era viagem que saía, ia para uma cidade, ia para outra, ficava 1 ano fora, 2 anos fora. Veja que dedicação que esses apóstolos tiveram. E ele, fundamentalmente, né, o chamado apóstolo dos gentios, que não era considerado judeu, né? Bom, e aí o que aconteceu? Aliás, apóstolo dos gentios, porque ele foi levar a mensagem para os judeus, né? Para os não-judeus. Agora explicando melhor. Bom, então, o que aconteceu? Ele queria ir para Roma também. Ele queria chegar até Roma, só que Roma é onde estavam os grandes algozes de todos os cristãos. Então ele queria ir até lá também. Então ele ficou 10 anos estudando o que acontecia em Roma, o perfil daquela população. Se tivesse inteligência artificial seria muito mais fácil, né? Mas não tinha, então tinha que fazer isso na unha mesmo, estudando, indo lá, vendo e tal. E ele fez isso durante 10 anos. E depois de 10 anos fazendo isso, ele falou, eu preciso ir lá, eu vou até lá. Mas antes de eu ir, eu quero preparar eles para a minha ida. Porque ele queria chegar até lá, ir para a Espanha, queria correr toda aquela região onde está lá a Europa de hoje, né? Ele queria chegar até lá. Então ele escreveu uma epístola muito bonita, por sinal, tem 16 capítulos, se vocês pegarem, vocês vão ver, é longa. Imagina escrever uma carta com 16 capítulos, era um livro, né? Era um verdadeiro tratado, né? E ele escreveu para os romanos essa carta. É engraçado que neste capítulo que o Emmanuel pegou, acontece uma coisa muito interessante. Eu vou explicar já para vocês. Primeiro molho a garganta aqui. Ele vai citando pessoas que trabalharam com ele. Ele fala assim, ó, saúdem fulano, saúdem ciclano. Pessoas que trabalhavam com ele, com Paulo. Porque eram pessoas que pregavam o bem. Só pregavam o bem. Pessoas que falavam do bem. É isso que está na epístola dele, no capítulo 16. Só pregavam o bem.
Ele cita um por um das pessoas que faziam bem, faziam caridade, pessoas que ajudaram ele. Ele cita um por um, saúde em fulano, saúde em ciclano. Ele usava essa expressão, saúde em fulano, saúde em não sei quem. Ele cita lá, tem dos 30 versículos que tem lá, 20 são dedicados a citar nomes lá. Bom, mas em um trechinho, em um dos versículos, ele chama atenção para o cuidado que os romanos deveriam ter com aquelas pessoas que não pregavam o bem, que as pessoas que pregavam o mal. Agora, já volto já nessa história, vamos só falar uma coisa aqui. Será que eram só os romanos que tinham problema com gente que não queria o bem? Não era. Nós temos isso até hoje. Mas ninguém faz o mal porque quer fazer o mal. Ninguém acorda de manhã e fala assim, hoje eu vou fazer o mal. Não é assim. As pessoas fazem o mal naturalmente, porque acham que estão fazendo coisas que deveriam fazer. O espírito, quando ele vem para cá, ele programa a vinda dele para resgatar, para recuperar coisas erradas que fez no passado, construir, dar continuidade a obras. É para isso que ele faz. Só que, quando ele chega aqui, ele se defronta com tanta coisa diferente que ele sucumbe, ele fraqueja. E aí ele acaba entrando na linha da maldade. Mas não é na maldade nem sempre direta. É na maldade às vezes indireta. O que é maldade? Vamos chamar de indireta assim, né? É quando alguém fala assim, pô, fulano, você não pode ajudar o ciclano lá? Não, isso aí não quero ajudar, não. Isso aí já... De uma vez ele me maltratou, falou mal comigo, eu não vou ajudar, não. Pronto, está fazendo mal. Não é que não está fazendo mal, não está fazendo bem. Né? E aí a gente vai lembrar das palavras que o Espiritismo mostra para a gente com muita clareza. Não basta não fazer o mal, é preciso fazer o bem. Então, na verdade, naquele momento, o Paulo chamava a atenção dos romanos, que é exatamente o que a gente vive hoje, das maldades que tem por aí. Mas ele trouxe um monte de gente que fazia o bem e mandava eles saudarem essas pessoas. É como se eu chegasse aqui hoje e falasse assim, olha, gente, saúdem Kardec, saúdem Joana de Ângeles, saúdem Chico, né? Saúdem Ivone do Amaral Pereira, saúdem Lauro Silva, né? Saúdem Irmão X. Começasse a lembrar esses grandes trabalhadores, grandes vultos da nossa doutrina, que só fizeram coisas boas. E depois que eu falar tudo isso, preparei o coração de todo mundo para coisa boa, falar assim, olha, não entra no mal não, viu? Cuidado com o mal. O mal também existe, está espalhado por aí. A ausência do bem está espalhado por aí. Então, esse trecho aqui que o Emmanuel traz para nós, essas duas linhas aqui, que são muito, muito densas em conhecimento, por incrível que pareça, ele chama a atenção disso. E aí ele diz assim, mas o mal está aí. E o que vai acontecer com o mal? Aí ele fala, o Deus, olha, eu vou repetir de novo, e o Deus de paz esmagará em breve a Satanás debaixo dos vossos pés. Bom, então ele cita quem é o mal, né? Ele cita o Satanás, mas quem é o Satanás? Satanás é um ser? Não, Deus não criou um ser tão mau assim. Deus falou assim, vou criar um cara chamado Satanás só para apurrinhar a vida de quem está encarnado lá. Não fez um negócio desse. Essa representação, essa figura representativa aqui, o Satanás, o diabo, sei lá o nome que irá dar para isso, são as maldades que estão no mundo. Representadas, e o Emmanuel cita isso com muita clareza aqui, representadas por atos, coisas que são feitas pelas pessoas. E aí ele diz assim, veja como a forma de demonstrar, a alegoria demonstra legal a coisa, né? Diz assim, ó, e Deus vai esmagar o Satanás debaixo dos vossos pés. Opa, vai ser esmagado que nem uva. Não vai. Por que debaixo dos vossos pés? Porque o mal a que ele se refere aqui,
está em nós, o mais próximo possível de nós. Está embaixo, nós estamos em cima do mal, do nosso mal. É isso que ele fala aqui. É isso que ele lembra para nós quando ele diz: vai esmagar embaixo dos vossos pés. Nós estamos sobre ele. Nós estamos em cima do nosso mal. O mal que nós temos em nós. Então, é isso que ele está falando, mas ele não podia falar isso declaradamente para os romanos. Os caras já queriam matar ele de qualquer jeito. Então tem que falar de uma maneira alegórica. Tem que falar alegórica. É como o João lá no Apocalipse. Quando você lê o Apocalipse, você fala assim: nossa, ele está falando de quem? Está falando dos caras, dos romanos que perseguiam todo mundo lá, pô. Está falando dele, só que não podia falar direto, né? Então, e ele hoje não é dele falar do Apocalipse, mas quando ele fala lá no Apocalipse, a besta representada pelo número 666, isso aí era uma combinação numérica para falar a palavra Nero, que era o cara que perseguia todo mundo. Só que não podia falar isso declaradamente. Então, eles usavam essas alegorias, essas imagens de fantasias aqui, para transmitir coisas profundas. E quando ele fala isso, ele fala de uma maneira brilhante. Ele fala assim: olha, vai esmagar debaixo dos vossos pés. Então, agora, para e traz para hoje. Onde está o mal? Em toda parte. O mal, se caminha, você vê o mal em todos os lugares. Você vê o mal aqui, próximo a você, longe de você. Onde você estiver, você vai ver o mal acontecendo. Fora esse mal que está aí, tem o mal que está dentro de nós também. E aí a gente contribui com o mal que está na sociedade, a gente contribui colocando um pouco mais de maldade. Ou a ausência do bem. Se a gente não ajuda, nós estamos fazendo uma coisa que não estamos fazendo o que deveríamos fazer. Estamos fazendo mal. Então a gente acaba exponenciando esse mal. Bom, a doutrina espírita nos vem e nos fala assim: você pode acabar com isso. Muda, reforme-se, faça a sua mudança pessoal. O espírito precisa evoluir. O espírito, para evoluir, ele precisa da modificação. E ele sabe que ele precisa se modificar. Ninguém vai evoluir para Deus, nenhum espírito vai chegar lá na porta de Deus daqui a milhares de reencarnações, sei lá quantas. Ninguém vai chegar lá e vão perguntar para a gente assim: e aí, você está puro? Já pode entrar na nova categoria de espíritos puros? E você vai falar assim: não, ó, tudo bem, só tem um probleminha que não resolvi lá atrás, mas isso é fácil. Não, ninguém vai chegar lá com essa condição. Tem que chegar lá puro. Não pode ter maldade, não pode ter um malzinho sequer que a gente esteja em cima dele. E como é que faz? Mas não dá para deixar essas coisas de lado. A gente sofre a todo momento. Claro que sofre a todo momento, mas a gente tem oportunidades de também saber sofrer, que é o bem sofrer, que o Kardec coloca lá no Evangelho segundo o Espiritismo. O bem e o mal sofrer. E no Evangelho segundo o Espiritismo, o espírito de Agostinho, o chamado Santo Agostinho, ele nos fala que quando as perturbações, as tribulações da vida chegarem para nós, que a gente tenha a fé. Mas a fé não é assim: eu vou acreditar que vai mudar tudo na minha vida, que eu vou melhorar. A fé é a adesão incondicional a Cristo, a Deus. Esse é um problema. Esse é um problema. Ter fé da boca para fora é muito fácil. Não, eu tenho fé, eu acredito, vai melhorar muito. Maravilha. Agora, ter fé no seu interior, acreditar em Cristo, em Deus, lá no seu interior, onde também estão os males, fazer essas duas coisas conviverem juntas. Primeiro que não dá match, não se encontram, não tem jeito. Né? Então, a adesão incondicional, fala assim: eu aceito Cristo, Deus, incondicionalmente. Tem alguns irmãos das nossas religiões co-irmãs, vamos chamar assim, né? Que eles são cristãos também. Mas eles usam umas expressões que eu acho tão lindas. Eles dizem assim: Deus falou comigo, Deus mandou uma mensagem para mim, Deus fez isso, Deus fez aquilo, e eu vou seguir. Eu pedi para Deus, Ele me mostrou, Deus me fez chegar a mensagem. Mas de onde eles tiraram isso? Será que Deus apareceu para eles? É só para eles que aparece uma imagem: eu sou Deus, vim falar com você? Não, é a fé.
É a fé. É a fé incondicional. E não abre mão disso. Claro que isso é um problema. Não, isso não pode ser extremista, porque senão vira fanatismo. E o fanatismo é um problema. A ideologia religiosa leva ao fanatismo. E isso é um problema. A gente está vendo problemas acontecerem hoje, agora, momentaneamente, em função disso. Né? Mas tudo bem, isso é um outro assunto. A fé, a adesão incondicional a Cristo, a Deus, é você não colocar condições. Eu vou aceitar, eu vou fazer, eu acredito, vou fazer, não vou mudar 1 milímetro do meu caminho. É isso que Agostinho fala lá no Evangelho segundo o Espiritismo. É isso que os abnegados trabalhadores da doutrina sempre fizeram, sob as mais diversas condições. O Bezerra de Menezes, que a gente sempre fala dele, eu acho a história dele maravilhosa. Aliás, tem uma obra linda que foi escrita sobre ele aqui, Bezerra, o Homem, Seu Tempo e Sua Obra, se vocês puderem ler. Não estou fazendo propaganda do livro, não, nem vou dar spoiler. São 1.300 páginas, não dá nem para fazer spoiler, se quisesse. Né? 1.300 páginas, a biografia completa dele, escrita pelo Luciano Klein. Luciano Klein é um estudioso, foi presidente da Federação Espírita do Ceará, um grande amigo da gente, inclusive. O Luciano escreveu esse livro depois de 30, vou repetir, depois de 30 anos de pesquisa. É a biografia completa do Bezerra. E não é pesquisa, eu acho, no Google, lá eu digito, e o ChatGPT, conta para mim. Não é isso, não é pesquisa mesmo dotada de conotação científica. Foi lá, pegou a parte bibliométrica, fez a parte de fotos, fez a pesquisa completa, imperdível. O Bezerra era um que fez a adesão completa. Por isso que ele está até hoje nos ajudando aqui. E a gente lembra dele nas casas espíritas incondicionalmente a todos os instantes. E a adesão maior dele é quando ele estava desencarnado, né? E a Celina chegou para ele e falou assim: ó, Maria falou para você, se você não quer mudar de lugar, né? Não quer um lugar melhor. Quero ficar aqui. Fala para ela se eu posso ficar aqui. Quero ficar aqui porque eu quero, enquanto tiver alguém sofrendo, eu quero ajudar. Olha que coisa linda. Isso é adesão completa a Cristo, ao seu princípio da caridade, ao amor ao próximo. É essa adesão que Agostinho fala aí. Porque a gente fraqueja mesmo, o espírito sofre essas tentações, essas perturbações, o que a gente chama na doutrina, a doutrina usa umas expressões lindas, né? Uma delas é essas vicissitudes, os altos e baixos da vida, né? Uma hora você está legal, outra hora você não está legal. E como é que você faz essa adesão? Com fé, adesão incondicional, óbvio, mas como é que você faz ela acontecer? Com as obras materiais e imateriais, naquilo que você fala, naquilo que você pensa, e aí é um problema, porque é só você que pensa, ninguém sabe o que você pensa. Você pode estar pensando assim ou não, é você que pensa. Convivendo nos ambientes de dificuldades, como Paulo vivia, né? Como foi muito bem lembrado pelo Emmanuel nessa passagem aqui, do Pão Nosso, como Paulo viveu naquelas vicissitudes, naquelas dificuldades todas, e ele aderiu por completo. É assim e vai ser assim. Né? E mandou para os romanos, falou assim: olha, tem muita gente que faz o bem, mas também tem quem faz o mal. E ele falava assim, lá na epístola, ele diz assim: afastem-se dessas pessoas, deixem elas longe de vocês, não queiram, orem por elas, tal. Fiquem longe dessas pessoas, são as que vão comprometer você. Tá? Bom, aí você fala assim, a doutrina espírita nos prega esta vivência no bem. Mas como é que eu posso viver no bem se tem tanta gente sofrendo do meu lado? Como é que eu posso viver no bem se a gente vê, se a gente percebe a cada instante irmãos nossos sofrendo, perdendo a vida em conflitos mundiais, em guerra entre países, né? Nós, efetivamente, nós temos, esse é o nosso momento. Não dá para viver outro momento. Esse é o nosso momento. Então, se nós, espíritos encarnados, estamos aqui nesse momento, é porque tem uma razão de ser. Ah, mas esse mundo está tão perdido. Não está perdido, não. O mundo não está nada perdido. Né? É um momento onde estão as transformações são tão grandes que aquelas pessoas que não querem o bem vão trabalhar para que o mal prevaleça. E aí começam as dissensões, as guerras, as pequenas guerras
E isso você traz para você. A gente fica mais violento da forma de comportar. A gente vê uma sociedade mais crítica, mais violenta. A gente usa a tecnologia a favor e contra. Quando estávamos encarnados, a gente falou assim, só vou fazer o bem. Eu vou lá e vou resgatar todas aquelas coisas erradas que eu fiz. Que a maldade que eu fiz. Xinguei não sei quem, briguei não sei quem, matei não sei quem. Vou lá e vou resolver tudo. Agora você é uma pessoa pura. Chega aqui, pega a rede social, vira o dono do mundo na rede social, escreve um monte de besteira, faz o que quer, vai no Instagram, posta coisas malucas. Não, a gente usa. Você chegou aqui e você cedeu a essa tentação. E depois faz do Pai Nosso, né? Me livrai-me de todo o mal, né? Não me deixe cair nas tentações. Ele não quer que você caia em tentações, não quer que você, ele quer te livrar do mal, mas a gente está nisso. O espírito tem que estar fortalecido. Nós, almas, espíritos encarnados, e o Kardec chama de alma, nós temos que estar fortalecidos para superar isso. E o Agostinho, quando ele fala, faça com fé, com amor. Né? E eu quero lembrar aqui uma entrevista que o Chico Xavier deu. Eu não sei se tem alguém aqui. Tem alguém aqui que é do Ceará? Só uma curiosidade. Tem alguém que é do Ceará? Não? Não. O Chico deu uma entrevista para o Fenelon, que era um jornalista do jornal O Povo, lá de Fortaleza, um grande órgão da imprensa de Fortaleza, né, O Povo. E o Chico falou uma coisa, porque o jornalista, ele era o jornalista, o Fenelon, não lembro sobre o nome dele agora, acho que até marcado aqui, se eu tiver eu falo o nome dele para vocês, eu não lembro como é que é o nome dele. Mas o Fenelon Almeida de Almeida. E ele era o diretor do jornal, responsável pela parte editorial do jornal. E ele perguntou para o Chico assim, Chico, como é que a gente faz para ter a paz completa? Como é que a gente faz? E o Chico deu uma resposta linda para ele. O Chico disse assim, olha, a paz completa vai depender da atitude de cada um, do comportamento de cada um que está aqui encarnado, né? Cada um dos seus comportamentos, do que a pessoa fez. E assim você vai construir a paz completa. Mas é atitude individual. E o Chico cita um exemplo que é muito interessante. Muito interessante. O exemplo que o Chico cita, e ele cita isso, está lá no livro Chico, de Francisco. Não sei se alguém já leu, Chico de Francisco. Né? É muito lindo. A Agripina tem aí Chico de Francisco? Não? É uma obra clássica da doutrina, né? Mas é muito legal. Essa entrevista está lá, catalogada lá. E aí o Chico fala assim, olha, eu queria aqui lembrar, como exemplo disso, o nosso querido Francisco José do Nascimento. O Francisco José do Nascimento era um jangadeiro lá do Ceará. Um jangadeiro. E vocês sabem que, aí eu já continuo já a história do jangadeiro, aí, tá? Mas deixa eu só fazer um parênteses. Você sabe que na época, antes da abolição da escravatura, 1888, acho que foi, né? Antes da abolição da escravatura, os escravos, que aliás, maldade maior é só o Holocausto, né? Mas os escravos, eles eram colocados em navios, né? Navios e levados para onde havia atividade econômica, onde eles pudessem ser utilizados a custo zero. Era assim, era uma perversidade absoluta, né? Então, esses navios eram chamados navios negreiros. Pegavam os escravos e iam colocando, deixando ele, tem um escravo aqui e tal. Era uma coisa muito perversa, demais. Uma página da humanidade que devia ser reescrita. Já foi, né? Mas de uma maneira... Não deveria ter existido, mas já que existiu, a gente tem que ressignificá-la, né? Então vamos ressignificar de uma maneira saudável, né? Lembrando as coisas boas que aconteceram em decorrência disso. Uma delas foi a própria libertação dos escravos. Bom, e o Chico lembra, né, desse jangadeiro, que era o Francisco José do Nascimento, que ele pegava a jangada, você sabe, a jangada é um barquinho pequenininho, né? Movido por vento e tal, que levava os escravos do porto até os navios negreiros. E ou trazia de lá para cá, dependendo
se tinha atividade econômica ali, precisava deles, então traziam. Só que existiam pessoas que agenciavam esses escravos, né? E o Francisco José do Nascimento, esse jangadeiro, ele começou a observar isso, ficou inconformado com esse negócio. Mas estou falando isso aconteceu em 1883. Tá? Ele começou a observar isso, falou, esse negócio está errado, pô, são seres humanos aqui, né? E ele deu vamos chamar assim, um grito de liberdade, e falou assim, na minha jangada eu não levo mais escravo, acabou, pronto. Olha, não tinha acontecido ainda a abolição da escravatura, foi considerado rebelde, tá? Foi considerado um rebelde, imagina, na minha jangada eu não levo mais gente, não levo mais ser humano para ser escravo, acabou, nem para o navio negreiro, nem de lá para cá, ele não usou essa expressão, ele falou assim, nem para bordo nem este bordo, nada, acabou, não vai, não vem, eu não vou levar mais na minha jangada. E aquilo marcou, ficou marcado. Ele perdeu dinheiro, porque ele cobrava para fazer o transporte na jangada. Mas foi um ato que ele fez pequeno, ele, sozinho ali, pregando o bem. Porque ele sabia, ele tinha consciência do bem. E aí a gente pergunta, né, o Kardec responde isso no livro no Evangelho, o que é o bem? Ele falou assim, bem é tudo que está de acordo com a lei de Deus. O que é o mal? É o que está em desacordo com a lei de Deus. Então ele sabia, o Francisco José do Nascimento, ele sabia o que era o bem. Ele sabia, na consciência dele. Apesar de toda a perversidade da época, ele falou assim, na minha jangada eu não levo mais ninguém. Não vou levar mais escravo. E aí, ele fez isso. E essa mentalidade começou a eclodir na região. Até que os demais jangadeiros falaram assim, nós não vamos levar mais ninguém. Acabou. Não vamos mais levar. E eles se rebelaram, não vai ter mais, não vamos mais levar ninguém. Aí deu a revolta das chibatas, né, porque eles levavam chibatadas, né, os escravos. E eles foram apoiados por elites, na época, militares. Por exemplo, o Sena Madureira, que dá exemplo ao nome de uma avenida aqui, né? O Sena Madureira era um tenente-coronel da polícia e ele apoiou esse movimento, um grande apoiador do movimento. Não, nós vamos apoiar. O Bezerra de Menezes foi um grande abolicionista. Ele escrevia com o codinônimo de Max nos jornais da época e ele já falava da abolição dos escravos. E ele já citava isso, anos antes desse movimento, inclusive. Era um grande defensor disso. E o Bezerra pregava a abolição dos escravos, ele, no seu veio político, ele queria a liberdade, a abolição dos escravos. Ele falava, é preciso encontrar uma forma de acabar com isso, sem afetar o interesse econômico. Porque senão você cria nunca vai acabar. Ele sabia disso. E ele trabalhou nisso muito tempo. Mas vamos voltar lá no Francisco José do Nascimento. E ele pregou esse movimento. E esse movimento aconteceu 5 anos antes da abolição efetiva dos escravos, que aconteceu 5 anos depois, com a princesa Isabel. Uma página da história linda. O que é que esse homem fez? Ele esmagou o mal que estava nos pés dele, do qual ele foi partícipe, ele teve que participar. Ele falou, não vou mais participar desse mal. Com toda a maldade que pode existir, né? Com toda a perversidade, com toda a perda que ele ia ter, com toda a perda que eu terei, eu não vou mais compactuar com isso. Isso, inclusive, essa passagem, ela é linda, ela é reproduzida por uma grande artista nossa, que já se foi, que era Elis Regina. Aquelas pessoas que são menos jovens, que estão aqui, vão se lembrar da Elis Regina. Uma música dela chamada Mestre Sala dos Mares. Lembra disso? E ela conta exatamente a história do Francisco José do Nascimento. E ela chamava ele de Dragão do Mar, né? Ele era chamado de Dragão do Mar, né?
E ela fala, e ela reproduz isso. Né? E a música é. Eu até pedi para a gente ver se conseguia colocar, mas não deu para colocar aqui para vocês ouvirem como ela reproduz a história dele bonita. Né? Mas não tem problema, depois vocês escutam em casa, pega no YouTube lá, Mestre Sala dos Mares. Ela conta a história dessa libertação que aconteceu 5 anos antes da abolição dos escravos. É uma coisa linda da nossa história, que precisa ser lembrada. Por uma atitude isolada de alguém que quis combater o mal. Alguém que quis esmagar o mal. E o Chico lembrou disso, nessa obra Chico de Francisco. Ele lembrou disso, e reproduz, ele fala disso. Só que na hora que o Chico estava dando a entrevista, o Chico não lembrava as datas efetivas, lógico, né? A gente lembra porque a gente viu isso aqui para poder falar, né? Mas o Chico não lembrava. O Chico falava assim, eu acho que foi em 1880 e tal. Mas é exatamente isso que o Chico reproduziu lá. Por que o Chico foi pegar esta fase, essa situação? Ele podia ter pego outras quaisquer, mas por que ele pegou esta? Esta aí mostra a perversidade extrema. Espíritos que vieram, que assumiram compromissos de fazer coisas boas, vieram aqui e começaram a subjugar e maltratar outros espíritos, que era tudo espírito. Era não, somos todos espíritos, né? E aí o Chico reproduz esse comportamento de perseguição, de maltratos que esses espíritos fizeram uns com os outros, que foi a escravatura. Bom, então tá aí, depois vocês procuram o Mestre Sala dos Mares, não procura agora não, porque agora nós estamos na palestra aqui, está no YouTube, free download, depois vocês escutam lá. João Bosco também tem uma versão legal, mas a da Elise é mais original, né? Mais legal. Bom, aí, o que acontece quando o Emmanuel traz isso para a gente? Ele fala assim, que o mal acontece em diversas escalas, em pequenas escalas e em grandes escalas. Pequenas escalas porque, como eu falei no início, né, a gente vai se envolvendo com o mal naturalmente. E o pior é quando a gente acha que isso é normal. Mas é normal. Eu não querer fazer o bem para aquela pessoa ali é normal. Eu não querer ajudar aquele ali que está sofrendo ali é normal. Eu não quero, não. Eu viro as costas para o mal. Né? Lembra da passagem do samaritano? Por que ele foi lá e ajudou? Né? O considerado na época impuro. Né? Ele foi lá e ajudou. Ele não pensou no mal, ele pensou no bem. Será que a gente tem oportunidade de resgatar na nossa vida atitudes que nós deixamos de fazer? Vamos mudar isso. Será que nós temos condições na nossa vida de resgatar atitudes bondades que nós deixamos de realizar, ou maldades que fizemos? Se a gente lembrar disso, é óbvio que ninguém está aqui querendo fazer nenhuma terapia, nada disso, e nem consertar o passado. O passado de cada um é de cada um. Mas a gente pode ressignificá-lo e trazer para os dias atuais. Né? Traz o valor presente. Você usa HP aí, financeira, traz o valor presente. O valor presente é uma nova vida que você assumiu. Você conheceu a doutrina espírita. A doutrina espírita, ela não é salvadora, mas ela te mostra caminhos para você melhorar a sua vida. Traz para hoje. Qual é o seu valor de vida hoje? O meu valor de vida hoje é fazer o bem. Ou também, né, não fazer o mal. Tá? Fazer o bem é o meu valor de vida. Aquele mal que eu fiz no passado, ou o bem que eu deixei de fazer no passado, pode ser compensado. Lembra que o amor cobre a multidão dos pecados. Então eu posso atenuar, eu vou mitigar tudo o que eu fiz no passado com atitudes do presente. Cometi uma atrocidadezinha lá, uma maldadezinha no passado. Né? Eu posso melhorar hoje. Posso procurar um orfanato, um asilo, uma entidade que presta serviço para crianças, como aqui a Amélia Rodrigues. Vou fazer uma doação de leite. Não estou querendo mexer no subliminar de ninguém, não, hein? Por favor, cada um faça isso espontaneamente se quiser fazer, tá? Pode ir numa outra instituição qualquer. Eu não quero ajudar a Casa Espírita, vou ajudar a igreja protestante. Eu sei que eles fazem um negócio muito bonito. Tudo bem, vai lá e faz. Não tem problema. É caridade pura. Pastoral não sei o quê, da igreja católica, trabalha com os pobres.
Não tem problema. Fez a caridade? Ajudou lá alguém? Você é um discípulo de Jesus. Aí depois você vem aqui e fala, estou ajudando, estou fazendo. Só que a diferença é que nós mostramos os porquês. Nós não estamos fantasiando. Não temos dogmas, rituais, ninguém está obrigando você a colocar uma roupa branca para fazer qualquer coisa, ninguém está obrigando você a usar um adorno, um artifício, nada. Faça a caridade, do jeito que você achar que tem que fazer. É isso que o Emmanuel fala aqui. Então, o jeito de esmagar o mal é este. O jeito de acabar com o mal não tem outro caminho, é esse. É fazendo o bem. E quando ele fala que o mal está nos nossos pés, é porque somos nós, aquilo que nós estamos em cima dele. Muito bem. Quando você pega os grandes trabalhadores da doutrina, né, todas as obras que eles fizeram, e eu citei alguns aqui, né, por exemplo, Ifônio do Amaral Pereira, maravilha, né? Joana, incomparável, né? Cada um na sua linha de trabalho, cada um com a sua dotação, seu capital espiritual ali, pujante, né, forte, fortalecido, querendo trabalhar. Cada um desses abnegados trabalhadores da doutrina fizeram isso e fazem por desprendimento. Ninguém queria ser lembrado com nome, praça, nada disso. Ninguém fez isso por isso. Quando a gente pega lá o Francisco José do Nascimento, o Dragão dos Mares, o mestre Sala, chamado por Elise mestre Sala dos Mares, não conseguiu, né? Não dá, né? Não tem problema. Fica tranquilo. Depois eles vão assistir no YouTube. Lá tem um vídeo, né? Dá para assistir no YouTube. Quando se lembra dele, hoje tem estátua dele lá no Ceará, não importa, mas hoje tem. Né? Mas depois. E ele não fez isso com intenção de ter estátua. Disso. Por que o Chico lembrou dele? Porque era um abnegado. Chico sabe da pureza da alma daquele ser, daquele espírito, aquela alma que estava ali. Né? Sabe da pureza dela. O Chico sabe que ele fez isso em benefício. O Bezerra, toda a luta que ele desenvolveu, que ele fez inclusive, como foi abolicionista, não colocava nem o nome dele. Assinava, como eu falei, como Max. Tudo bem que tinha perseguições, etc. Foi, vamos dizer assim, maltratado. Vou usar uma expressão menos ruim. Foi maltratado no meio político da época, porque aderiu ao Espiritismo, porque aderiu a Cristo e não abriu mão daquilo. Até hoje trabalha. Até hoje está aí, é lembrado e ajuda a gente. Esses seres iluminados fizeram isso por abnegação total. Entenderam que o bem prevalece sempre. O bem vai existir sempre, queiramos ou não. Se nós fizermos ou não fizermos nada, o bem vai existir. Então é melhor que a gente faça para compactuarmos com ele, estarmos em match com ele. É melhor estar ligado ao bem do que ao mal. E as pessoas que fazem maldade, oremos por elas. Façamos as nossas preces. Você imagina, dá para imaginar, eu vou fazer um exercício rápido aqui. O mentor de alguém que está na perversidade total, alguém que está fazendo coisa errada, alguém que está fazendo alguma coisa errada escondida, pior ainda, né? Ele sabe que está roubando, está fazendo coisa errada, né? Um ladrão, um assassino, e quer fugir, tal. Imagina um mentor desse ser. O mentor deve estar de braço cruzado olhando e falar assim, mas eu não ensinei isso para ele, não é isso que eu quero para ele. Não é isso que eu falei, não é isso que nós combinamos de fazer. Está fazendo tudo errado. E a hora que ele chega lá de volta, vai puxar a orelha dele. Então que nós não tenhamos a nossa orelha puxada também. Tá? Que a gente não tenha essa orelha puxada. Que a gente possa ter a nossa orelha sempre, né, arribar aí, né, sempre alta e sem problemas. Só tem um jeito de fazer isso, né? Como o Agostinho falava, ter fé, adesão incondicional e obras. Né? Fazer as obras acontecerem. Uma coisa que a gente não pode esquecer, quando a gente adentra a uma casa espírita,
quando a gente vem para um trabalho desse, como nós estamos aqui hoje, por exemplo, assistindo alguém falar alguma coisa. As mensagens que são passadas aqui, elas são mensagens que nos convidam a pensar nas coisas boas, nos convidam a pensar no bem, na construção de obras saudáveis e boas. Quando a gente sai daqui, pode mudar tudo, porque lá fora o mundo não é tão belo, tão lindo como a gente vê aqui dentro. O mundo é o mundo, vamos dizer assim, que tem perversidades, tem maldade, mas tem bondade também. Quando você quiser ter uma ideia da ajuda que o plano espiritual dá para você, faça um teste com você mesmo. O teste é o seguinte: comece a fazer alguma coisa boa. Comece a dar espaço quando você está dirigindo na rua para alguém passar na faixa de pedestre, para o carro para alguém passar. Ajude alguém a atravessar a rua. Vá visitar um orfanato. Vá visitar um asilo, conversa com um velhinho lá, umas horas lá, eles precisam disso, eles querem só conversa. Eles não precisam de dinheiro, nada disso, pode ter o dinheiro do mundo, eles estão lá, não tem jeito. Começa com coisinhas pequenas, coisas que no teu dia a dia que não vai afetar nada. E depois de passado um período, que pode ser menos longo ou mais longo, vai depender de cada um, aí você avalia o que você achou disso. Mudou a tua vida alguma coisa? Tem alguma mudança no seu comportamento? Você percebeu que a tua vida mudou por alguma razão? Você vai perceber que teve alteração. E aí você vai, olha, aquilo que aquele cara falou aquele dia lá é verdade. Acho que estava certo. Né? Porque eu comecei a fazer, fiz uns testes aí e parece que deu certo. Parece que o mundo está mais favorável a mim agora, está menos agressivo. Vai fazendo isso para você ver. Você está mexendo com forças do bem, teu mentor está ali do teu lado. Fala, pô, que legal. Né? Aí o mentor vai te indicar, por exemplo, para você procurar um médico que ninguém curava a tua doença, um médico que vai achar vai te falar alguma coisa. Vai te indicar para você procurar um emprego lá, não sei onde. Eu nunca imaginei trabalhar aqui. Vai te indicar para uma pessoa que vai te dar uma orientação pessoal, psicológica. Fala, nossa. Aí você vai falar assim, Deus falou comigo, por intermédio daquele médico, por intermédio de não sei quem. Mas não é que Deus falou com você abriu-se. Você começou a estar em sintonia com eles. Aí eles vão estar presentes, óbvio. Você veio para cá para isso. Aí o teu mentor vai falar assim, não, tá aqui o checklist. Pegou lá o checklist da tua condição. Deixa eu ver. E se combinou de fazer o bem, está fazendo. Tigou lá, um flag. Combinou de visitar asilo, fez um flag. Combinou, mas está fazendo até coisa a mais, pô, que legal. Ganhou um pontinho a mais. Quando chegar de volta lá, vamos fazer uma conferência, checklist. Como é que foi tua vida lá na Terra? Fiz isso, aquilo. Você não fez isso, mas em compensação você fez aquilo. Né? É isso aí. Essa é a mudança que vai acontecendo na vida. E você vai sentir ela agora, já aqui. Isso é legal. Mas depende de cada um, né? Então essa é a mensagem que a gente queria conversar hoje. Vieram os dois. Quando vem os dois, é um problema. Um sozinho já é um problema. Dois eu tenho que parar. Eu não ultrapassei o tempo, né? Não, ainda bem, mas dois assim, ó. Mas eu pedi para eles, não conseguiram colocar a música da Elisa, não tem problema não, depois vocês escutam em casa. Gente, lembrando que a gente veio para falar de esmagamento do mal. Acho que a expressão está correta, é esmagar mesmo, é acabar com eles, acabou, né? Esmagamento do mal, tá bom? Vamos lembrar um pouquinho disso e fazer as nossas orações. Estão mandando eu fazer a prece aqui, então vocês vão me aguentar mais alguns minutinhos aí. Então vamos nos acomodando aí nas nossas poltronas, o pessoal de casa aí, na medida do possível, feche os olhos também. Mentalize-se nesse momento, junto ao seu mentor, junto ao seu anjo da guarda, como você quiser chamar, ele te abraçando com carinho, agradecendo por você estar refletindo sobre tudo isso, apesar das dificuldades que ele sabe que você tem. Apesar das amarguras que a vida te reserva nesse instante. Que você, nesse momento, possa se envolver
nessa luz bonita que envolve todos nós, fazendo-nos crescer, fazendo-nos estar mais próximos do caminho da redenção espiritual, a partir da reflexão e de obras. Possamos nesse instante mandar vibrações de amor e de carinho para todos os povos do planeta, em especial aqueles que estão em conflitos. Vibrações que vão ser bálsamos para os sofrimentos daqueles que nesse momento estão em leitos hospitalares ou nos leitos domésticos, sofrendo pelas suas saúdes física, mental, espiritual e ou social. Pelas dores que as pessoas se manifestam no dia a dia, pelas não conformidades e por tudo aquilo que pode ser melhorado. Vibremos pela paz, pela saúde mundial, pela união dos povos. Vibremos para que as pessoas tenham consciência daquilo que Chico nos falava nessa linda entrevista concedida ao jornal O Povo. Que possamos, na nossa consciência, fazer o bem. Que possamos modificar-nos o caminho da redenção do Espírito. Que possamos levar para os nossos lares ao sair daqui fluidos, elementos magnéticos que certamente influenciarão o ambiente de maneira muito positiva. Que o crescimento e a evolução sejam os motes da nossa vida, sempre no caminho de Jesus, de maneira incondicional. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós procuramos perdoar aqueles que nos devem. Não nos permita cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todos os males, principalmente aqueles que estão dentro de nós, porque vosso são o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus.